Opa, aqui é o Cinema em Transe e teremos o assunto do filme que saberemos se é tão bom como dizem. O Efeito Borboleta, que é chamado por alguns como um dos clássicos dos anos 2000 por ter aparentemente uma estética diferente dos demais e por ser um primor audiovisual. Mas que com o passar do tempo, esse filme pode ter envelhecido mal. Então, aqui veremos como o filme se comporta para mim e você deixa a opinião nos comentários se eu estou certo ou errado. Eu apresentei para vocês o que é filme noir resumidamente no vídeo do Scorsese, mas aqui aprofundarei mais o que é filme noir e que ele pode ter sim um filme dos anos 2000, apesar de ter sido um movimento mais popular nos anos 50 e 60. Filme noir é quando se tem um protagonista claramente perturbado ou se tem escolhas moralmente questionáveis ao decorrer do filme, com uma estética muito sombria ou com uma história muito sombria, usando a sombra como um personagem, até como no filme Silêncio dos Inocentes, que a sombra atua quase como um personagem junto com a Clarice e Hannibal Lecter, que faz ele ser um terror maravilhoso. Mas por que estamos falando desse conceito no vídeo do Efeito Borboleta? Simples, ele é um filme noir. Se você perceber bem, a estética meio suja da fotografia, com Evan, personagem do Ashton Kutcher, fazendo atitudes moralmente questionáveis em busca do benefício próprio ou o que é certo para ele, mas depois se redimindo no final. Mas ele adotou essa estética claramente se inspirando num filme famoso de David Fincher. Seven é o filme sobre dois detetives, um novo e outro experiente, que começam a investigar sobre um criminoso que mata as pessoas por supostamente terem feito um dos 7 pecados capitais. Esse filme abalou o cinema americano da época, que se tornou um sucesso de bilheteria que deu projeção ao bom diretor David Fincher, que fez Clube da Luta e Rede Social, por exemplo. Mas não estamos aqui para avaliar esse filme. Estamos aqui para falar que Efeito Borboleta claramente inspirou no Seven como estética a seguir em seu filme, deixando sua homenagem ao filme em sua história, tendo todo o envelopamento para definir como queria comunicar ao telespectador. E eu acho que deu certo adotar essa forma, porque conseguiu encaixar com o filme e o que ele quis propor para essas cenas, e também pegando um outro gênero que é amado pelo público. Viagem no tempo sempre foi um gênero popular em que todos lembram com carinho, e que Efeito Borboleta fez disso como um caminho de sua história também através de seu diário que acompanha ele. E aqui tem o intuito de uma simples ação vai afetar a vida dele como um todo, aqui fazendo que ele tente brincar como se fosse um deus, mas se ferrando por ter mais questões que ele não pensava, tendo como guia a teoria de Edward Lorenz, citado no começo do filme, que possamos dizer que usou esse recurso bem para contar sua história, que é basicamente um estudo de relações sexuais. O filme pode ter todas essas roupagens que eu falei, mas a história mesmo é sobre o Evan e a Kayleigh, e como você pode tentar mudar o que for para tentar dar certo, mas às vezes não adianta, porque aquele amor simplesmente não foi feito para eles. E isso podemos falar que foi muito bem feito. A relação deles é muito bem construída e até verdadeira. Evan realmente começa a se importar com ela ao decorrer do filme, e que vemos seus sentimentos por ela aumentar a cada momento do filme, e que tem um momento que ele abdica da sua própria felicidade para proporcionar a felicidade dela. E a Kayleigh, vemos que sofreu com tudo que passou no filme, mas ainda assim ama o Evan em todas as realidades, também sofrendo para ter amor com ele por escolha própria, tendo uma relação muito cruel e verdadeira entre os dois, que é um ponto que para mim é muito positivo. Falando em pontos positivos, falarei alguns pontos pequenos que chamaram a minha atenção.
Um ponto positivo que devo salientar é o começo do filme, que é a sua infância. Ele consegue apresentar muito bem os conceitos que estará ao longo do filme e conseguir mostrar até de uma forma orgânica, com já as memórias apagadas, construindo já a relação dele com aquele e os demais. Os traumas que ele esquece e depois já aparece ao longo do filme. Tudo é muito bem feito, fazendo o filme estar surpreendente para mim, muito bom, mas que termina a sequência de acertos até um determinado ponto. Mas também quero salientar o quão bem é dramatizado cada viagem do tempo. Cada um tem seu peso na história. Apesar que será apagado no final, eles servem para fazer o protagonista aprender e nós já aprendemos com ele como funciona a viagem no tempo nesse universo. Mas o filme claramente não é perfeito e tem sim pontos negativos. Às vezes no filme tem uma falta de coerência, assim fazendo o filme ser muito inconstante na sua história. Como por exemplo o personagem do Lenny, que é absolutamente incoerente toda vez que aparece, porque às vezes não tem motivo para ele estar em uma das viagens do tempo, e mesmo assim ele aparece, por ser considerado um personagem importante. E algumas das viagens do tempo é mal feita, especialmente a que ele perde os membros, que primeiro, o motivo dele perder os membros para mim é idiota, e só serve para termos uma dinâmica diferente com o Evan. E simplesmente tudo dessa parte para mim é detestável, como o Evan tentando usurpar aquele do Lenny, Tommy sendo católico por supostamente ter salvado a mãe e o bebê, a mãe com câncer, porque sim. E também lembra do ponto determinado que falei no ponto positivo que terminou essa sequência de acerto? Então, é quando ele apresenta o diário, porque eles fizeram de uma maneira tão porca e não natural como uma mina pedisse para ela, porque supostamente ela gosta disso em encontros, viu? Aonde que isso é natural, sendo um MacGuffin muito mal feito. E também não sou muito fã de viagem no tempo, por diário, e eu tinha detestado isso quando vi pela primeira vez, mas revendo é até compreensível o uso do diário, e não precisa de tanta suspensão de crença para levar isso a sério. Mas ainda assim, acho um bom filme, e que vale a pena dar uma olhada ou até rever. Mas agora estaremos com a última opinião do editor nesse canal sobre um filme. Bom, na minha opinião, esse filme é perfeito. Ele nos faz refletir muito bem sobre a teoria do caos, que é a ideia de uma pequena ação pode gerar grandes impactos no futuro. Algo que é muito condizente com a nossa realidade. Pra mim, eu não vejo pontos negativos, porque é um filme, e nenhum filme é 100% coerente, nem mesmo os baseados em fatos reais. Sempre há algo que o diretor coloca pra dar mais emoção e reforçar o storytelling. E tá certo, essa rapaziada doente por cinema sempre quer levar a sério os filmes. Já a parte que introduz o diário no filme, pra mim é totalmente coerente, porque há múltiplas possibilidades dele encontrar o diário, desde uma limpeza no quarto, ou até um colega dele na faculdade fica fuxicando a gaveta dele. Ou seja, não tem uma maneira certa e natural de introduzir o diário no filme, porque na vida as coisas não acontecem de forma roteirizada. Só não entende isso quem não pegou a mensagem do filme. Assim terminamos o nosso vídeo, mas que em breve lançaremos um vídeo sobre um começo de uma cinefilia.